Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender muito de que parte do mundo você está nos assistindo. Mas independente disso, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no nosso canal do YouTube. Que história é essa, Max? Que história é essa que eu vou contar hoje? Max é o meu nome, muito prazer. Vamos falar sobre o rei do rock, que marcou gerações e corações. Vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que Elvis Aaron Presley, ou simplesmente Elvis Presley, que eternizou suas canções com voz rouca dos cantores do sul dos Estados Unidos e com seu rebolado, com seu gingado sensual que arrebatava multidões. Tendo dito isso, se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, salve o post e se você é fã de Elvis, nos diga nos comentários. A primeira vez que Elvis Presley apareceu na televisão foi um escândalo. Para os religiosos, seus quadris e pés agitados eram provocação pura. Emissoras por toda a parte foram instruídas a mostrar o rei do rock apenas da cintura para cima. Nos anos 1950, ele estava em seu auge e vivia a vida perfeita de um dos astros do rock mais famosos do mundo. De um lado, garotas se descabelavam pelo astro. Do outro, instituições religiosas pediam que pais norte-americanos não permitissem que seus filhos escutassem as músicas do rei. A queda da montanha-russa veio quando Elvis sofreu pela morte de sua mãe, Gladys, em 1958, há 66 anos. Mesmo ano que ele se alistou ao exército dos Estados Unidos. A partir dessa época, o cantor começou a fazer uso constante de medicamentos pesados. Entre os remédios, consumia pílulas para tratar seus problemas de sono e sonambulismo, problemas antigos que pioraram após a morte de sua mãe, além de anfetaminas que conheceu enquanto servia no exército. O astro conseguia grande parte dos remédios com seu médico George C. Nikopoulos, o Dr. Nick, um médico de origem grega. Com o passar dos anos, o abuso dos medicamentos por parte de Elvis tornou-se alarmante. Em entrevista ao The Guardian, o próprio Dr. Nick falou sobre o vício do rei do rock. Ele achava que, obtendo as drogas com o médico, não seria um viciado comum, recebendo algo da rua, conta. Tudo piorou em 1973, quando o cantor se separou de sua amada Priscilla. Depois do divórcio, até então, sua saúde estava em grande e grave declínio. 2 vezes durante o ano teve uma overdose de barbitúricos, passando 3 dias em coma em sua suíte de hotel após o primeiro incidente, no final de 1973. Foi hospitalizado em coma leve, mas pelos efeitos de um vício em petidina, de acordo com seu médico George Nikopoulos. Presley sentiu que ao obter medicamentos de um médico não era o viciado comum do dia a dia recebendo algo da rua, como eu disse. Desde seu retorno, ele encenou mais shows ao vivo a cada ano que passava. Em 1973, viu 168 shows, sua agenda mais movimentada de toda a carreira, apesar de uma saúde já debilitada. Em 1974, empreendeu outra programação, eu diria que intensa, de turnês. A condição do artista declinou vertiginosamente em setembro daquele ano. O tecladista Tony Brown lembrou a chegada de Presley em um show da Universidade de Maryland. Ele caiu da limusine de joelhos. As pessoas pularam para ajudar e então os empurrou como "não me ajude". Depois subiu no palco e segurou o microfone pelos primeiros 30 minutos como se fosse um poste. Todos estavam olhando uns para os outros tipo, a turnê vai acontecer? O guitarrista John Wilson lembrou, Elvis estava enrolado, estava tão acabado, era óbvio que ele estava drogado, era óbvio que havia algo terrivelmente errado com seu corpo. Era tão ruim as palavras, as músicas mal eram inteligíveis. Lembro-me de chorar, ele mal conseguia terminar as apresentações. Wilkinson contou que algumas noites depois em Detroit, eu o vi em seu camarim, apenas largado sobre uma cadeira incapaz de se mover. Muitas vezes eu pensava, chefe, por que você não cancela essa turnê e tira um ano de férias? Eu mencionei algo uma vez em um momento de cautela. Ele me deu um tapinha nas costas e disse, vai ficar tudo bem, não se preocupe com isso.
A crítica cultural Marjorie Garber escreveu que agora era amplamente visto como um cantor pop espalhafatoso. Na verdade, se tornou Liberace. Até seus fãs eram algumas matronas de meia-idade e avós de cabelos azuis. Em 13 de julho de 1976, Vernon Presley, que se envolveu profundamente nos assuntos financeiros de seu filho, demitiu os guarda-costas da máfia de Memphis, Red West, amigo de Elvis desde a década de 1950, Sonny West e Dave Hebler, citando a necessidade de reduzir nas despesas. O cantor estava em Palm Springs na época, e alguns sugeriram que ele era covarde demais para enfrentar os três sozinho. Outro de seus associados, John Nograde, argumentou que os guarda-costas foram dispensados porque o tratamento áspero dos fãs gerou muitos processos. Mas o meio-irmão do artista, David Stanley, afirmou que foram demitidos porque estavam se tornando mais francos sobre a sua dependência do que de medicamentos. A RCA, que sempre desfrutou de um fluxo constante de produtos do cantor, começou a ficar ansiosa à medida que seu interesse pelo estúdio de gravação diminuía. Depois de uma sessão em dezembro de 1973, que produziu 18 músicas, o suficiente para quase 2 álbuns, Elvis não fez nenhuma gravação oficial de estúdio em 1974. Parker entregou à RCA mais um disco de concerto, Elvis Recorded Live on Stage in Memphis, gravado em 20 de março. Incluiu uma versão de How Great Thou Art, que renderia ao cantor seu terceiro e último prêmio competitivo Grammy. Todas as 3 vitórias competitivas do Grammy, de um total de 14 indicações, foram para gravações gospel. O artista voltou ao estúdio em Hollywood em março de 1975, mas as tentativas de Parker de organizar outra sessão no final do ano não tiveram sucesso. Em 1976, a RCA enviou uma unidade de gravação móvel para Graceland, que possibilitou 2 sessões em grande escala na casa do artista. Mesmo naquele contexto confortável, o processo de gravação se tornou uma luta para Elvis. Apesar das preocupações da RCA e Parker, entre julho de 1973 e outubro de 1976, o cantor gravou praticamente todo o conteúdo de 6 álbuns. Embora ele não fosse mais uma presença importante nas paradas pop, 5 desses álbuns entraram no top 5 da parada country e 3 foram para o número 1, Promised Land, 1975, From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, 1976, e Moody Blue, 1977. Da mesma forma, seus singles nesta época não provaram ser grandes sucessos pop, mas Elvis permaneceu uma força significativa no país e nos mercados contemporâneos adultos. 8 singles de estúdio deste período, lançados durante sua vida, foram os 10 maiores sucessos em uma ou ambas as paradas, sendo 4 em 1974. My Boy foi um hit contemporâneo adulto número 1 em 75, e Moody Blue liberou todo o espírito de uma parada country e alcançou o 2º lugar na parada adulta contemporânea no ano de 1976. Talvez sua gravação mais aclamada pela crítica da época tenha sido naquele ano com o que Greil Marcus descreve como seu ataque apocalíptico no clássico Soul Hurt. Durante a madrugada, a companheira ainda viu o namorado se sentar em um piano da residência e cantar suas 2 últimas músicas em vida, sendo elas Unchained Melody, um cover do grupo Righteous Brothers, e por fim Blue Eyes Crying in the Rain, popularizada na voz do cantor country Willie Nelson. Após a cantoria, aguardou o companheiro deitado na cama, mas teve recusa por parte de Presley, que proferiu suas últimas palavras conhecidas. Vou ao banheiro ler. Alden solicitou ao companheiro para não adormecer sentado no vaso sanitário, como já havia presenciado anteriormente.
Ginger afirmou ter adormecido acordando somente às 14 horas, mas rapidamente percebeu que Elvis não havia voltado para a cama ou sequer desligado o abajur ao seu lado. Prevendo que tinha dormido na privada, abriu a porta do banheiro e o viu desacordado no chão do banheiro, caído próximo ao vaso sanitário junto de uma bíblia. A companheira tentou abrir um olho ou acordá-lo sem sucesso. Eu dei um tapa nele algumas vezes e foi como se ele tivesse respirado uma vez quando virei a cabeça. Era apenas vermelho sangue, mas eu não conseguia movê-lo. Eu não queria pensar que ele estava morto. Deus não iria querer levá-lo tão cedo, escreveu Alden na biografia. Ainda interfonou para a cozinha e solicitou a ajuda de funcionários, incluindo o antigo companheiro de Forças Armadas, Joey Espósito, que correu para reanimá-lo sem sucesso. A morte era confirmada na tarde de 16 de agosto de 1977, posteriormente atestada como uma parada cardíaca. O funeral do artista foi realizado em Graceland, na quinta-feira, 18 de agosto. Do lado de fora dos portões, um carro atropelou um grupo de fãs, matando 2 jovens e ferindo gravemente uma terceira. Cerca de 80 mil pessoas fizeram fila na rota de procissão para Forest Hill Cemetery, onde Presley foi enterrado ao lado de sua mãe. Dentro de algumas semanas, Way Down liderou a parada de singles do país e do Reino Unido. Após uma tentativa de roubar o corpo do cantor no final de agosto, os restos mortais dele e de sua mãe foram exumados e enterrados no Meditation Garden de Graceland. As histórias de Elvis realmente marcaram gerações. Enquanto um julgamento no ano de 1981 do principal médico do cantor, George Nichopoulos, o exonerou da responsabilidade criminal por sua morte. Os fatos se mostraram surpreendentes. Somente nos primeiros 8 meses de 77, ele prescreveu mais de 10 mil doses de sedativos, anfetaminas e narcóticos, tudo em nome de Elvis. A licença dele foi suspensa por 3 meses e foi revogado permanentemente na década de 90, depois que o Conselho Médico do Tennessee trouxe novas acusações de prescrição excessiva. Em 1994, o relatório da autópsia de Elvis foi reaberto. Joseph Davis, que havia realizado milhares de autópsias como legista do condado de Miami-Dade, declarou ao final: não há nada em nenhum dos dados que apoie uma morte por medicamentos. Na verdade, tudo que aponta foi para um ataque cardíaco. Pesquisas mais recentes revelaram que Francisco não falou por toda a equipe de patologia. Outros funcionários não podiam dizer nada com confiança, até receberem os resultados dos laboratórios. Isso seria uma questão de semanas. Um dos examinadores, Eric Moorhead, não podia acreditar no que ouvia. Francisco não apenas ousou falar em nome da equipe de patologistas do hospital, ele anunciou uma conclusão a que não chegaram: dissecção do corpo. Confirmou que Elvis estava cronicamente doente com diabetes, glaucoma e constipação. À medida que prosseguiam, os médicos viram evidências de que seu corpo havia sido destruído por um período de anos por um grande e constante fluxo de remédios. Também estudaram seus registros hospitalares, que incluíam 2 internações para desintoxicação de medicamentos e tratamentos com metadona. O escritor Frank Coffey pensou que a morte se deveu a um fenômeno chamado manobra de Valsalva, em termos semelhantes. Dan Urich, que estava presente na autópsia, acredita que a constipação crônica de Presley, resultados de anos de abuso de medicamentos prescritos e excesso de gordura e colesterol, trouxe o que é conhecido como manobra de Valsalva, simplificando o esforço de tentar defecar, comprimiu a aorta abdominal do cantor, fechando o seu coração. É muito triste falar todos esses relatos, de uma pessoa que marcou gerações, que trouxe pensamentos, emoções, que fez com que as pessoas sonhassem. Independente da causa mortis de Elvis, ele continua vivo através das suas canções, do seu gingado, do seu rebolado hipnótico para alguns, e
influenciando inúmeras gerações de seguidores. Uma vida vazia? Provavelmente. Mas deixo por conta de vocês que tirem as suas próprias conclusões, ok? Espero que tenham gostado desse tributo do Que História é Essa, Max, do nosso canal no YouTube, a Elvis Aaron Presley. Nascido em 1935 e falecido no ano de 1977. Enfim, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Forte abraço para todos.